Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Oi galera ligada no SurtoCast, estamos aqui com um convidado para live especial. Então hoje eu, Nathan Railano, estarei acompanhado de Mariana Alves e de Regis Silva, esse maluco que fundou aí o Surto Olímpico, para entrevistar Marcelo Barreto, o homem que é o responsável pelo Savá Paris e também é o apresentador do Redação Sport TV e também apresenta o Troca de Passes algumas vezes. Já passou praticamente por todos os programas aí do Sport TV. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Nathan, Mariana, Regis. Eu só quero dizer que eu faço todos esses programas aí porque não me deixam ficar só no Savá. Por mim, estava resolvido. Prazer estar aqui com vocês. Então a gente vai começar falando justamente sobre o Savá, né? É um programa semanal que fala exclusivamente, né, dos esportes olímpicos. E aí, quero que você fale sobre a ideia, né? Como surgiu a ideia do Savá Paris, como é fazer o programa. Na verdade, ele é uma retomada, né, de um projeto que a gente já teve, que é o do Momento Olímpico. O primeiro apresentador foi o João Pedro Paes Leme e depois eu tive também o prazer de apresentar. O Bernardinho era convidado fixo, assim como hoje é a Fabi. Depois a gente não pôde mais contar com ele, fez algumas substituições, mas a ideia base era receber pessoas do universo olímpico, né, para que essa cobertura estivesse mais presente no dia a dia dos canais Sport TV. O Brasil tem essa monocultura do futebol que não tem muito como escapar dela, né? Então, a programação do Sport TV é muito ocupada pelo futebol. Não só nas transmissões, como também nos programas de debate, nos programas jornalísticos que acabam falando muito de futebol. Então a gente sempre sentiu essa necessidade de ter pelo menos um espaço reservado para o olimpismo, de uma forma geral, né, para o esporte olímpico, porque afinal de contas, não só o Sport TV, como a Globo, tem um compromisso, né, de longa data com os Jogos Olímpicos, especialmente, né? A Globo faz transmissões in loco desde os anos 80, já tinha antes transmitido algumas provas, e o Sport TV e a Globo têm contrato até pelo menos 2032, então assim, a gente é desse universo, a gente é desse meio, então precisa ter um espaço. Se a gente tem 3 canais, com 24 horas de programação cada um, né, a gente, claro, que consegue achar um espaço para que o esporte olímpico tenha uma presença fixa. E Barreto, falando sobre essa pluralidade, né, de esportes assim, que o Savá Paris acaba abarcando, para a gente que é fã de esporte olímpico, que está aí sempre acompanhando, para a gente isso é muito bom, bastante positivo. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa dobradinha olímpica aí, entre você e a Fabizinha, como é que é apresentar junto com ela o Savá? A Fabi é a alma do programa, né, gente? Eu estou lá só para tocar a bola. É muito, muito bacana ver assim, a reverência que os atletas têm a ela, sabe? Todo mundo que chega ao programa quer sentar no sofá da Fabi, tanto que a gente criou essa instituição, né? Porque ela senta no sofá de 2 lugares, então eu apelidei de sofá da Fabi, porque é ali que os atletas querem sentar. Eles querem estar ao lado de alguém que já ganhou 2 medalhas olímpicas, né? Que tem uma trajetória de vitória no vôlei brasileiro e mundial. Então, eles querem compartilhar as experiências com ela. E ela, assim, se sente super à vontade. Desde o primeiro episódio, ela mostrou que estava prontinha para encarar esse desafio. Foi assim também com o Bernardinho no Ohio Tóquio, né? Os atletas que chegavam lá também tinham essa vontade de interagir com ele. Então, assim, eu acho a presença da Fabi fundamental e assim, claro que eu já esperava que ela tivesse um desempenho muito bom. A Fabi é muito dedicada em tudo que ela faz, muito séria, não é à toa que chegou onde chegou no esporte, né? Como comentarista também, desde o começo tem mostrado essa dedicação, esse empenho. Eu sabia que ela ia se dar bem, mas assim, eu vejo que ali, no sofá da Fabi, ela está em casa, é como se ela estivesse na sala da casa dela. Barreto, o Savá é dedicado aos esportes olímpicos, como a gente já falou. Mas são muitos esportes olímpicos, são quase 40, né? Sim. E como é que o programa, que vocês conseguem encaixar os esportes em tão pouco tempo, que é uma vez por semana, pouco mais, pode ter 30 minutos, como é que vocês conseguem encaixar muita coisa, desde esporte até mesmo questão
de espaço, como vocês no programa fazem isso para tentar encaixar tudo? Não conseguimos. Mas a gente já parte do princípio de que não vai conseguir, são muitos. Como você disse, se a gente conseguir a classificação do Olympics.com, passa de 40 modalidades, né? Porque eles têm lá o ciclismo todo espalhado. Sim. Enfim, cara, é muito atleta, é muita gente. Tem modalidade em que o Brasil não participa dos Jogos Olímpicos, mas essas modalidades estão sendo praticadas por aqui, querem crescer, querem ter um atleta olímpico. E isso, assim, como a gente, por enquanto, está focado em Paris, nos Jogos Olímpicos de Paris, né, isso ainda reduz um pouquinho. Se a gente começa a falar de esporte de inverno, né, tem ali um espaço que a gente procura dar para os Jogos Paralímpicos, porque, afinal de contas, Paris terá os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Então, eu acho que o que a gente faz? A gente parte da premissa de que não vai conseguir abranger todos os esportes e procura fazer o melhor possível. Lógico que vai ter uma edição, vai ter um olhar jornalístico nosso para o que é mais importante, para o que é mais relevante, e isso está sempre sujeito a erro, né? Mas a gente tenta equilibrar da melhor maneira possível. E como você tá vendo a recepção do público ao Savá, né? Que além da dobradinha que você faz com a Fabi, vocês recebem praticamente todas as estrelas olímpicas do Brasil, né? Vocês fizeram no Prêmio Brasil Olímpico, ali era um ponto de parada obrigatória. Então conta aí como tá sendo a recepção do público. Cara, primeiro a recepção dos atletas tem sido muito boa, a gente nota o brilho no olhar deles quando eles vão ao programa, quando eles se sentam no sofá da Fabi, como eu disse aqui, né? Eles estão vendo o Savá como um espaço para divulgar suas modalidades, para compartilhar suas ideias, enfim. Esse ponto já é bem legal. E a reação do público é muito interessante, né? Tem uma carência de quem gosta de esportes olímpicos por mais espaço nos meios de comunicação de uma forma geral, né? Esse é o papel que vocês estão ocupando e é o papel que o Savá também acabou encontrando ali, né, dentro da nossa programação. Eu me lembro de um caso específico de uma telespectadora que me abordou depois de um show do Milton Nascimento, e aí ela estava falando, poxa, muito obrigado e tal. Eu falei, que isso? Não, a estrela aqui hoje é o Milton, imagina, hoje não é nem para falar comigo. Ela, não, eu quero te agradecer pelo Savá Paris. E esse foi um momento muito bacana, né? Quer dizer, eu não posso ter esse mérito todo, né? Não aceitei esse agradecimento só para mim, porque o Savá é uma iniciativa do canal, sou eu que estou ali no papel de apresentador, mas eu não posso pegar os méritos pelo programa. Mas curti muito o agradecimento, né? Ela estava querendo, na verdade, expressar a gratidão dela pelo fato de que o esporte olímpico tem esse espaço sendo ocupado na nossa programação. Ah, que relato bacana, Barreto. E falando um pouco sobre essa repercussão, é muito fato, né? A gente tá no Twitter, direto, Instagram. Quando vai algum atleta, Rebeca Andrade, Pio, Rosa Maria, vai no Savá, e a galera fica maluca, e é hashtag, todo mundo quer participar, quer assistir, porque se envolve, porque de alguma forma a gente se sente feliz, representado por estar vendo ali o extra treinamento, né, além das competições em si, ver um pouquinho dos bastidores, saber um pouco mais de detalhes. Acho que o Savá acaba ocupando esse lugar cativo, né, no coração dos fãs de esportes, assim. E mais uma coisa que a gente queria saber de você, quando você era um estudante de comunicação, assim como a gente, quem é que você olhava assim e te inspirava como uma pessoa que fosse um espelho, seja atleta ou seja outro profissional de comunicação? Essa pergunta ela é meio recorrente. A minha resposta para ela é tão frustrante, porque eu não consigo focar numa pessoa só, sabe? Eu acho que a vida da gente é feita de muitas influências, né? Quando eu era estudante, eu não sabia nem que eu ia fazer esporte. A minha relação com o esporte, eu gosto de contar essa história, ela começa com um X, porque eu fiz estágio para o Jornal o Globo, fiz prova de estágio, passei, e naquela época você escolhia uma editoria para trabalhar. E durante todo o meu período na faculdade eu não tinha pensado, vou trabalhar no jornalismo político, econômico, esportivo, cultural. Eu queria trabalhar no jornalismo. E eu achava que ia ter oportunidade de experimentar várias editorias até encontrar a minha. Mas naquele tempo o estágio era diferente, você já tinha que escolher a sua editoria. E aí tinha os nomezinhos das editorias assim numa folha de papel com aqueles parênteses antes, né, para você marcar um X. E eu fui olhando para cada uma e pensando, será que é aqui que eu quero? Será que não é aqui? Economia eu achei que não seria capaz, política me intimidou um pouco, cultura
Eu falei, poxa, pode até ser, né? Mas aí eu bati o olho no esporte e falei, cara, se pensar direito, eu começo a gostar de jornalismo através do esporte. É lendo revista Placar, é pegando o tabelão. Eu tenho aqui na minha estante o Almanaque dos Esportes, 1976, que meu pai me deu de presente, por ter notado aquele interesse que eu desenvolvi, né? Era uma época sem internet, né, gente? Então, as fontes eram todas impressas, né? E aí é um livro grosso, assim, e é curioso porque depois eu fui ver não é editorial, não, aquela página, enfim, a página que tem lá o nome dos profissionais, e acabei trabalhando com alguns deles depois, Antônio Maria Filho, Sérgio Noronha, algumas daquelas pessoas ali cruzaram o meu caminho. Eu falei, poxa, pensando bem, eu acho que é meio que pelo esporte que eu cheguei ao jornalismo, eu gosto, acho que é um lugar onde eu vou ser feliz, vou marcar aqui. Isso vai fazer 91, 20, 32 anos e nunca mais saí do esporte. Então, foi ali que começou. E dentro do esporte, eu fui conhecendo meus ídolos de infância, de adolescência. Eu me lembro do mico que eu paguei quando conheci o Zico, que era para mim a referência como jogador de futebol. Me lembro de quando eu entrevistei o Pelé pela primeira vez e assim, acho que não tinha nem pergunta para fazer, eu só queria ver aquela pessoa, né? Ver aquele mito ali na minha frente. Falei, gente, né? E me lembro também de um momento marcante demais quando eu estava no Estádio Olímpico de Atlanta, em 96. Se pensar bem, são só 20 anos depois desse almanaque que eu tenho aqui, né? E o Muhammad Ali subiu com a tocha na mão, e aí foi aquele momento assim que você percebe, cheguei, né? Cheguei onde eu queria, eu tô aqui. E nesse processo, nessa caminhada, eu fui conhecendo muita gente interessante, muita gente... Cara, você tem a oportunidade de conviver com o Bernardinho, de apresentar um programa ao lado dele. Hoje, a experiência que eu estou tendo com a Fabi. Eu dividi bancada com o Armando Nogueira. Então, assim, a minha primeira saída para fazer um teste de vídeo foi com o Tino Marcos. É muito privilégio, na verdade, né? A minha primeira editoria de esportes tinha o Lédio Carmona como chefe, o Lédio era brabo, me dava muito esporro. Então, assim, gente que acabou me acompanhando ao longo da carreira, está comigo desde lá do começo. Eu só de citar esses nomes eu já fico nervoso, porque eu sei que esqueci algum importante, entendeu? Imagina se eu tivesse que escolher um só. Então, você falou do Bernardinho, né, o Barreto. Como você pode descrever como o seu trabalho com ele durante a cobertura de Tóquio, né? Você apresentava o Raio Tóquio. E como que você pode falar de como foi essa experiência com um dos maiores treinadores do esporte brasileiro, ali brigando pau a pau com o Zé Roberto Guimarães, mas isso é uma treta para outro episódio. E eu não vou meter a minha mão nessa cumbuca. Eu posso, em primeiro lugar, testemunhar que ele nunca mordeu o microfone. A cena famosa do Bernardinho, ele mordendo a bola, né? O microfone, eu garanto para vocês que nem fora do ar ele nunca mordeu. Pelo contrário, o Bernardinho era uma tranquilidade. É um doce de pessoa no convívio pessoal, mas leva aquele foco, aquela determinação para o papel que ele exerceu ali como comentarista. Né? Ele estava sempre super preparado, sempre super informado. É um cara que tem um olhar que vai muito além do esporte dele. Ele sabe várias coisas de vários esportes que não são vôlei. Quando não era algo que ele estava confortável, ele fazia questão de se informar antes para chegar preparado. E eu estou vendo muito disso na Fabi também. Essas coisas não são à toa, né? Elas vão passando de treinador para jogador, né? Então são assim uns exemplos de dedicação, de seriedade, sabe, que a gente vai pegando com cada uma dessas pessoas. E de muita generosidade também, né? Muita vontade de compartilhar, sabe? Não tinha aquela postura porque se ele quisesse, ele podia se encostar na postura do ídolo. As pessoas chegavam e reverenciavam o Bernardinho. Quem entrava no estúdio do Arraiô, era aquele estúdio grande, estávamos eu e ele sentados ali, e as pessoas já iam andando na direção dele, sabe, de uma forma reverente mesmo, tipo, caramba, né, vou falar com o Bernardinho, né, esse cara para mim poxa,
né? É um exemplo, é um ídolo, e ele acolhia todo mundo com muita generosidade, sempre querendo saber algo dessa pessoa. O Bernardinho sempre achava que tinha algo a aprender com quem está ali. E, de novo, é uma característica que eu estou vendo na Fabi. A curiosidade, o interesse, a abertura para saber o que o outro tem para oferecer. Aliás, características que todo jornalista deve ter, né? Também. Você já tem algumas Olimpíadas aí no currículo e, claro, vem várias histórias aí das coberturas. A gente quer saber de perrengue. Quais perrengues você já passou cobrindo os Jogos Olímpicos? Ah, cara, perrengue. Eu já começo a minha carreira com perrengue. Em Atlanta teve a bomba, né? E eu ouvi a bomba. Eu estava na sala de imprensa. Nossa. Era uma... Se não me engano, era sexta-feira, de madrugada já. Sexta-feira é quando a gente faz o que no jornal se chama de pescoção, que é adiantar a edição de domingo. E olha que curioso, eu estava com uma entrevista do Bernardinho que eu precisava escrever. Aí era uma entrevista longa, então eu fiquei bastante tempo ali na sala de imprensa, já era de madrugada. E pela questão do fuso horário, naquele momento tinha muitos jornalistas orientais, tinha chineses, japoneses, indianos, né, porque eles estavam trabalhando lá no fuso horário deles. Mas tinha um, bem na minha frente, assim, me lembro da carinha dele, assim, do bigode, que tinha um sotaque britânico. Eu acabei não sabendo de onde ele era. A gente ouviu um estalo e eu achei que era um transformador explodindo. Eu não tenho referência de bomba, não sei como é uma bomba, né? Morava há pouco tempo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você pega muita referência de tiro, né? Bomba é um pouco menos, né? Mas eu ouvi um estalo assim, era um barulho muito forte, que parecia que era dentro do centro de imprensa. E aí eu olhei assim com a cara de curioso, ele olhou para mim, viu que eu estava assim intrigado e falou assim, parece o barulho de uma bomba. That sounds like a bomb. Eu lembro dele falando com o sotaque inglês dele. E aí eu falei, é nada, né, gente, que bomba. Mas de repente começou um corre-corre, uma movimentação na direção da saída. Falei, bom, preciso ver o que é isso. Fechei o computador e fui correndo também. Quando eu cheguei já, acessos todos fechados, tudo. E assim, foi muito frustrante, porque já era muito tarde, o jornal já estava fechado, a gente ainda não tinha uma edição online naquela época, né? Se a gente tivesse com a internet ali, eu podia gravar algum depoimento ali de dentro, tentar entrevistar alguém e já mandar essas informações. Ali não, ali eu tive que esperar o dia seguinte, e eu mesmo consegui, de onde eu estava, ter muito pouca informação, porque os nossos acessos foram rapidamente fechados. A gente tomou um empurrão de guarda, enfim. Acho que já foi um perrengue interessante para começar a carreira, né? Aí depois tem coisas que são assim, não chamaria de perrengue não, são coisas do dia a dia. Tem a historinha do meu colchão em Pequim, tem até uma foto dele. Eu apresentava um programa em 2008 que tinha horário para começar, que era das 6h30, 7h30 da manhã, se não me engano. Eu tinha que sair do hotel muito cedo. E apresentava, esse era o primeiro programa do dia, e eu apresentava o último. Aí de novo a questão do fuso horário, né? Era invertido, o programa da manhã lá fechava a programação no Brasil, mas estava abrindo a programação em Pequim. E o programa da noite era o contrário. Nesse programa da noite, a gente começou a receber os atletas brasileiros, depois das competições, e ele não tinha hora para acabar, mas o outro tinha hora para começar. Então começou a ficar muito complicado sair do nosso estúdio, que era dentro do IBC, né, do centro de televisão. Eu tinha que pegar uma van para me deslocar até o hotel. As vans tinham horário fixo. Era uma viagem, nem era tão longa assim, sei lá, era um trajeto de meia hora até o hotel, mas sair do IBC, uma caminhada até a van, esperar o horário da van, que era cada meia hora certinho, entrar na van, ir para o hotel. No hotel era mais uma caminhada, porque elas deixavam a gente num ponto fixo. Para chegar no quarto e dormir, comecei a fazer as contas, falei, não está valendo a pena, é melhor ficar por aqui. Aí a produção conseguiu um colchão inflável para mim, e eu, nas últimas noites, dormia no estúdio. Acordava, jogava aquela água na cara, e aí apresentava o programa. E aí vinha o problema, né? Quer dizer, depois disso seria a hora de correr para o hotel e dormir mais um pouco, recuperar o sono, mas
eu não vou abrir mão da minha Disneylândia, né? Pô, se eu estou aqui com a minha credencial podendo entrar em todas as competições, dali eu já saía para pegar os ônibus da organização e começava a circular a cidade com a programação na mão, olhando que evento eu ia assistir. Aí eu pensei, durmo no Brasil. Quando eu chegar, durmo no avião, a gente recupera isso depois. Essa segunda parte eu não chamaria de perrengue porque foi divertido. Foi divertido apresentar o programa, foi divertido receber os atletas e foi divertido ver as competições. Então, eu chamo de ossos do ofício. Adorei a definição de Disneylândia, concordamos. É isso aí. Pelo amor de Deus. Sempre chamei de Disneylândia, imagina, né? Aquele lugar em que todos os esportes olímpicos que você conhece e não conhece, que muitas vezes são até mais interessantes de ver, estão ali todos concentrados ao seu alcance e você podendo ver. Bom, nós tivemos aqui a nossa Disney no Rio, né? Muita gente compartilhou desse. Graças a Deus, eu vim pro Rio nos Jogos Olímpicos, assim, no Parque Olímpico, eu entrava no Parque Olímpico, meu Deus. Você sabe, mas é um sonho. Eu trabalhei num prédio em frente ao Parque Olímpico, né, do outro lado da rua. O Sport TV tinha um estúdio ali. E a gente tinha as imagens do parque. Aí eu vi aquele formigueiro humano, né, aquelas pessoas lá embaixo. E aí eu pensava comigo, o legado é isso. O legado é isso aí. Toda essa galera está tendo algum contato com o esporte olímpico. Eu não posso garantir o que vai ficar, né? Eu não sou religioso, mas eu acredito na parábola do semeador, né? Que é aquela que diz... A parábola do semeador, ela tem cunho religioso, tá? Eu tô fazendo aqui uma adaptação dela, mas enfim, ela diz que você vai jogando as sementes, que são as ideias, né? E algumas vão pegar, outras não, alguma semente vai cair na terra dura, vai morrer, mas se uma sementinha prosperar, você já fez o seu trabalho, né? Então eu olhava aquilo e pensava, tem várias sementinhas ali sendo plantadas, né? E esse é o que vai ficar de legado para o esporte olímpico, né? Não é possível que nessa multidão toda não vai ter alguém que vai se deixar picar pelo bichinho do esporte olímpico. Os pilares do olimpismo, né? Essa confraternização, esse legado. E falando assim de Olimpíadas, Barreto, a gente está com uma expectativa gigante para Paris 2024. A gente pretende levar 2 jornalistas para lá, a Laura e a Nath. Estou acompanhando a campanha de vocês. Está acompanhando a vaquinha? É isso, a gente vai dar certo. Vai dar certo, vai dar bom. E aí você falou sobre alguns perrengues, algumas experiências olímpicas. Eu queria saber a sua expectativa para Paris 2024 com relação ao Brasil. Você acha que a gente vai conseguir mandar bem aí no quadro de medalhas? Você acha que a gente vai conseguir brilhar nesses esportes que a gente está vendo aí despontando em ascensão? O Brasil já conseguiu um prodígio, né? Foi o primeiro país, depois da Grã-Bretanha, a aumentar o número de medalhas de uma edição olímpica para outra, quando foi país sede, né? A Grã-Bretanha aumentou o número aqui no Rio e o Brasil aumentou o número em Tóquio. E assim, o que me deixa confiante nesse sentido, a gente faz eu e a Fabi faz muita brincadeira do não quero me iludir, né? Quando o Guilherme Costa participa, ou o Marcel Merguizo, eles vêm com o termômetro, né? Que é acompanhar as competições, tentar entender quais são as chances de medalha de cada atleta brasileiro. A gente, não quero me iludir, mas está difícil, porque o que a gente tem visto, e isso é fundamental para um país construir uma participação olímpica constante, é a continuação da carreira de alguns atletas no alto nível. Então, hoje, você não tem mais só medalhistas eventuais. Até Atlanta, que foi a primeira Olimpíada que eu cobri, a participação do Brasil era isso, ela tinha medalhistas eventuais, né? Aí você começou a ter alguns esportes, como o judô e a vela, que passaram a medalhar com constância, né? Hoje, você tem atletas que chegam no alto nível e ficam. Então, assim, mesmo nos esportes novos, o surf, o skate, os atletas que ganharam medalha em Tóquio continuam performando em alto nível e mais, tem competição interna, tem mais gente chegando, né? Eu acho que a gente tem alguns trabalhos muito bem consolidados, vou repetir o judô, a vela, a gente pode incluir o vôlei nisso aí. O futebol se tornou um esporte olímpico importante, né? Infelizmente o feminino saiu um pouquinho da disputa por medalhas, pode voltar, mas o masculino entrou, e aí a gente vai vendo alguns esportes que não contribuem tanto, como o boxe, que hoje é fundamental para a participação do Brasil no quadro de medalhas. Então, é essa constância, sabe? É essa regularidade que me deixa otimista
com relação à participação do Brasil em Paris, né? Sempre que a gente fala do esporte olímpico, do esporte de uma forma geral, a gente tem que separar o que é o alto rendimento, o que é a luta por medalha, porque agora há pouco a gente estava falando de legado. Quando eu falei de legado, não era só... E legado é uma palavra que foi muito maltratada, né? Ela foi muito mal usada. Então, assim, tem algumas coisas, como, por exemplo, a utilização dos equipamentos esportivos que foram construídos, que custaram caro, que causaram o desalojamento de pessoas. Então, tudo isso a gente tem que tratar com muita responsabilidade quando fala de legado olímpico, né? Mas também tem que falar assim, quando eu disse que o bichinho do esporte olímpico picou algumas pessoas, pode ser para transformar, para melhorar o esporte de alto rendimento, mas também para melhorar a prática esportiva da população, que aí é outro tema, e um tema que o governo atual, com a ministra do Esporte, parece estar muito disposto a levar a sério. Fico feliz com isso. Legado é um tema que é muito a baila desde 92 Barcelona. Sempre quando passou 92 Barcelona, todo mundo fala em legado. Parece que o COI é uma regra do COI, regra de ouro. Como o Barcelona mudou muito depois do jogo, que Barcelona era uma antes de 92. Totalmente diferente depois de 92, ficou meio como se fosse uma regra de ouro do COI. O legado olímpico para melhorar as cidades depois dos Jogos. Então, a minha primeira Olimpíada foi a de Barcelona, minha primeira Olimpíada como jornalista. Eu não fui lá. Eu trabalhei dentro da redação do Globo, mas acompanhei, me envolvi, enfim, aquilo ali para mim estava sendo uma grande experiência. Então eu já tinha muito interesse por essa Olimpíada, né? E depois tive a oportunidade de ir lá, de visitar alguns lugares. Inclusive eu fiz um Sport TV Repórter sobre legado olímpico em Barcelona. Fui a Barcelona e fui a Atenas, que são os contrapontos, né? Atenas talvez seja o maior caso, exemplo né? negativo, né? E Barcelona era considerado o maior exemplo positivo. Mesmo em Barcelona, você tem alguns problemas com relação à questão do legado. O Estádio Olímpico, por exemplo, ele é muito pouco utilizado. Ele é mantido como uma atração turística, mas é uma atração turística meio assim, você chega lá, olha para o gramado, de longe, e volta. E tem uma lojinha de souvenir ali para você comprar alguma lembrança quando voltar para casa. Mas ali, por exemplo, do lado do estádio tem a Universidade de Esportes Olímpicos. Então, falando do lado do estádio, achado a flecha que passou direto depois lá da abertura. A flecha sumiu no tempo e no espaço. Eu me lembro de um editorial assinado pelo Roberto Marinho. Foi mesmo? Foi a única vez que eu vi um editorial assinado pelo Roberto Marinho, publicado no Caderno de Esporte. Foi sobre isso. Foi para meio que tentar acabar com a... E olha que nem tinha rede social na época, imagina, né? O tamanho da polêmica que ia ser se tivesse rede social, mas era uma tentativa de apaziguar isso, dizendo, gente, não interessa para onde foi a flecha, né? Ali tem um símbolo, né? Ali, não era... Mas eu lembro bem disso, então foi tipo, a flecha foi ou não foi direto para a tocha? Foi uma polêmica. E como você falou, se tivesse rede social, pelo amor de Deus... Pois é, quem entende de física diz que é absolutamente impossível que a flecha tenha caído no caldeirão, que aquilo ali era um efeito mesmo, né? Um efeito cênico, mas foi lindo, né? E ficou uma marca. Mas aí, vendo lá as instalações olímpicas, a piscina olímpica hoje está aberta para a população, poxa, isso é legado olímpico, né? A piscina dos saltos ornamentais, que tinha as fotos mais legais, né? Porque eles armaram um trampolim de um jeito que o skyline da cidade ficava assim no fundo, né? Aquelas construções góticas, e pegava o ar fazendo movimento, parecia que ele estava voando, né? Essa piscina estava fechada para reforma sem prazo de entrega. O legado é uma coisa muito difícil e que exige trabalho constante. Muita gente passou a acreditar em solução mágica. Poxa, vamos fazer uma Olimpíada e aí, pum, né? Várias coisas legais vão acontecer e vão ficar aí para sempre. Não é isso, né? É só a gente, para pegar um exemplo básico, a gente vê o que está acontecendo com o nosso velódromo. É um equipamento de altíssimo nível, que ajudou os ciclistas a baterem recordes, né? Foi a edição olímpica com o maior desempenho dos ciclistas de pista, porque, né, a pista era veloz, mas não significa que por ter um velódromo de alto nível você vai ter uma utilização, você vai criar uma seleção brasileira de ciclismo de pista para competir com a Grã-Bretanha, por exemplo, né? Tudo isso demanda trabalho constante, permanente. Barreto, que você chegando saindo um pouquinho de dentro das competições. Nós sabemos que Jogos Olímpicos não é só esporte, também tem muita política envolvida, em todos os sentidos. E no momento tem
claro, tem diversos conflitos agora. Tem COI versus a Associação Internacional de Boxe, né? Que, aliás, ameaça muito o boxe de presença nos Jogos Olímpicos, não em 2024, mas em 2028, e de tabela preocupa a gente, né? Que o boxe do Brasil está num crescimento muito forte, pode afetar nossas expectativas de medalhas, mas o maior acho que é inevitável. Questão Rússia, Belarus e suspensão. Como é que você vê que recentemente o COI decidiu que recomenda que eles possam competir como atletas neutros, sem bandeira, sem hino, e se apoiarem a guerra, não podem competir. Mas claro que tem uma reação muito forte, e eu queria saber o que você pensa disso, para onde isso pode levar o movimento olímpico daqui para frente. Eu estava acompanhando agora, né, a Assembleia do COI lá tomando resoluções novas, e é uma sinuca de bico, né, porque o COI tem trauma de boicote. Teve 2 edições que eram para ser espetaculares e que foram marcadas pelo boicote de um bloco de países, né, em Moscou e em Los Angeles, na década de 80. Em Seul ainda teve um resquício de boicote, mas essas são as 2 que realmente ficaram marcadas. Mas hoje não dá mais para você simplesmente virar os olhos para a política, né? Olhar para o outro lado. A opinião pública não te deixa mais simplesmente ignorar algumas questões. E hoje tem uma guerra de invasão na Europa. O COI está tomando medidas contra a Rússia e contra a Belarus, né, que é o capacho lá do Vladimir Putin, mas esbarra em alguns limites, né? Esbarra, inclusive, no desejo de algumas confederações, como é o caso do boxe, esbarra no desejo, às vezes até do comitê organizador, né? Não é bom para os Jogos Olímpicos não ter a seleção russa, né? a equipe russa. Agora, não ter a Rússia como um país invasor, aí você já muda de perspectiva, né? Mas também não é fácil estabelecer um ponto de corte, né? O próprio documento do COI faz menção ao que está acontecendo na África, ao que está acontecendo, por exemplo, na Síria, né? Você tem outros países conflagrados no mundo. Como é que você define assim, olha, esse país está promovendo um determinado tipo de guerra, pode ir aos Jogos Olímpicos e esse não pode, né? Então, me parece que vai ser muito interessante acompanhar o que vai acontecer nesse próximo ano, porque é o que vai estabelecer os parâmetros, né? A decisão do COI vai fazer a gente entender qual é a posição, porque até hoje a posição foi esporte e política não se misturam, né? Essa mentira que não parou em pé, né? Não tem como você sustentar essa falácia, né? É lógico que se misturam, mas também não é fácil estabelecer um ponto de corte. Vão se misturar até onde, né? Como é que você separa uma guerra da outra? Se você está punindo a Rússia hoje, significa que deveria estar punindo os Estados Unidos, porque fizeram uma guerra de intervenção no Iraque e outra no Afeganistão? Não eram guerras de invasão, mas eram guerras de intervenção. Ah, mas aí a causa era justa, é ao COI que cabe definir o que é justo, o que não é, sabe? Você vai pegando os desdobramentos disso aí e não acaba mais. Então, acho que é um tema super delicado e que a gente vai precisar acompanhar com muita atenção. Pois como você falou, assim, política e esporte, ainda mais Jogos Olímpicos, vem desde muito tempo. 68, né, os Panteras Negras no pódio na Cidade do México. 72, 4 anos depois, teve, infelizmente, o Setembro Negro, que os terroristas palestinos invadiram a Vila Olímpica e teve um massacre de atletas israelenses. Também os boicotes, 80, 84, 88, enfim, parece que não tem como negar, dizer assim, esporte e política tem que andar no mundo diferente. Isso não é verdade, e concordo plenamente com você. Ando de mãos dadas, tanto de mãos dadas, que está acontecendo isso agora, e vamos ver como é que o COI vai resolver essa autêntica cama de gato para ver o que vai acontecer em Paris, que vai impactar em todos os sentidos, até mesmo no quadro de medalhas. O COI tem mais associados que a ONU, né? Como é que você vai reunir esses países todos no mesmo lugar para disputar uma competição e esperar que não haja algum tipo de conflito? Não estou dizendo conflito armado, estou dizendo conflito ideológico, né? A FIFA agora está lidando com um problema aí que teve que tirar o Mundial Sub-20 da Indonésia, entre outras coisas, porque a Indonésia não tem relações diplomáticas com Israel e a seleção de Israel se classificou. Você tem países que não reconhecem o Estado de Israel.
Teve um lutador iraniano que foi recebido como herói quando voltou para casa porque deu WO numa luta contra um israelense. Porque ele dizia, eu não posso lutar contra um atleta de um estado que o meu país não reconhece. São tantas possibilidades aí de conflito que é muito difícil você se isentar de tudo. Exato, eu acho que isso a gente pode analisar até no micro e no macro, né? Porque com certeza de 4 em 4 anos as coisas se afloram e a gente fica com uma lupa maior nos esportes por conta dos eventos olímpicos, mas até no micro, né? Quando você vê falta de investimento e infraestrutura básica para os times conseguirem treinar. Equipe do Ceará feminina que está pagando o pato por conta da masculina, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você pega no mínimo, tem tudo a ver, né? Política, geopolítica, interesses. E questões isso acaba sociais, né? O primeiro caso que o Regis citou foi do protesto, né, com as luvas do Tony Smith e do John Carlos na Cidade do México. Ali era uma questão racial, que o COI tentou ignorar durante muito tempo. Hoje não consegue mais. Em Tóquio, a Simone Biles trouxe, e a Naomi Osaka também, né, que não tomou uma atitude nesse sentido durante os Jogos, mas tinha feito em Roland Garros e foi a atleta que acendeu a pira olímpica. Essas atletas trouxeram o problema da saúde mental para ser debatido, né, trouxeram para frente, né. Enfim, não dá para você querer fazer um grande evento esportivo que é só um sonho, né, que é só desconectado de tudo, do resto do mundo. Isso não existe. Infelizmente o papo tá chegando ao fim, né? Então, antes de a gente encerrar, a gente quer deixar um espaço para você aí quiser comentar o que você quiser sobre aí o movimento olímpico. Bom, primeiro quero reforçar minha torcida para que vocês consigam estar representados em Paris. Eu participo da comissão de imprensa do Comitê Olímpico Internacional e vou levar o caso de vocês para ser relatado lá, porque eu acho que ele reflete muito do que é hoje uma cobertura olímpica, né? Lá no comitê, os debates ainda estão muito voltados para o papel das agências de notícias, o papel dos jornais, o papel da televisão. E hoje a cobertura tem várias outras dimensões, né? Existe um interesse lá de entender mais sobre isso, e eu acho que o caso de vocês é um caso bem ilustrativo. Com relação ao movimento olímpico, assim, eu acho que ele já passa por si só um recado de diversidade, né? Eu sempre vi nos esportes olímpicos, desde que eu lia Asterix nos Jogos Olímpicos, aquela edição especial do Pateta com os Jogos Olímpicos, né? Desde quando eu lia sobre os Jogos Olímpicos nos quadrinhos, desde que eu vi pela primeira vez, as primeiras transmissões de que eu me lembro são de Montreal. Tem uma lembrança assim, de estar na casa de uma tia minha vendo o jogo de vôlei dos Jogos Olímpicos de Montreal. É essa variedade, né? Essa diversidade. Eu sempre pensei assim, nossa, tem tanta coisa para aprender aqui, né? E aí, quando eu fui me aventurar a escrever o Almanaque Olímpico, em parceria com o Armando Freitas e com o Alexandre Massi, agora o Guilherme Costa está nessa empreitada com a gente, eu fui mergulhar dentro de cada esporte, dentro de cada edição dos Jogos, e falei assim, caramba, né? Eu achava que eu era super interessado, envolvido com isso aqui, não sei nada ainda. E cada vez que eu pesquiso, mais eu descubro que falta muito para saber. Então, assim, como é que a gente pode... pelo menos é o meu ponto de vista, né? Como é que a gente pode não se interessar por um universo que traz tanta coisa para a gente aprender, né? E quando eu digo aprender, não é só regra de esporte, não é só história de Jogos Olímpicos, né? A gente aprende sobre valores, a gente aprende sobre as histórias pessoais dos atletas, enfim, é um universo tão vasto, tão rico. Por mim, estava todo mundo dentro dele. Rapidamente, momento fã, desculpem. Barreto, eu tenho os seus 2 livros que você lançou. Na Colíptica eu tenho todos os 2, eu comprei. Estão lá em casa, eu já li todos. É maravilhoso. Tem inspiração no Complete Book of the Olympics, né? Do David Oleszynski, né? A gente não consegue chegar naquele nível de detalhamento, né? Ele foi uma fonte.
O surto olímpico é outra fonte, de vez em quando a gente vem aqui tirar umas dúvidas sobre como vai ser em Paris, regras de competições e tal, a gente tenta olhar para todos os lados, a gente tenta apurar da melhor maneira possível. O objetivo do Almanaque Olímpico não é tentar contar todas as histórias de todos os jogos, nem explicar todas as regras de todos os esportes, mas é servir como um guia para quem se interessa pelos Jogos Olímpicos, para tirar alguma dúvida, para ter uma compreensão um pouco maior sobre a competição. De novo, é que nem, vou voltar lá à primeira pergunta, não dá para explicar tudo, né? Mas a gente tenta pelo menos dar uma visão panorâmica desse evento tão grande, tão abrangente. Vai ter uma terceira edição do livro? Rapaz, eu não sei se eu posso dizer isso, não sei se eu posso contar. Em algum momento vai. Opa! A vida, pode me avisar que eu vou estar na livraria prontinha para comprar já. A gente vai estar na fila, Barreto, esperando. Obrigado. Cara, eu já me sinto lá. Inclusive, eu só achei o segundo livro, a segunda edição, em São Paulo. Não consegui achar em Fortaleza. Em Fortaleza não consegui achar a segunda. Eu fui na Livraria Cultura em São Paulo, achei lá. Peguei na hora. Fico feliz. Eu vou só pegar o gancho do Regis, falar brevemente. Barreto, muito, muito obrigado pelo espaço, por você explanar aí as suas histórias, suas experiências. Isso é muito inspirador pra gente, pra mim pessoalmente. Eu também sou fã, como o Regis falou, eu já fã de carteirinha, sim. E eu acho que nada mais prazeroso e proveitoso do que a gente falar de um assunto que a gente ama, com um profissional que a gente admira bastante. E já que a gente começou falando de Savá, eu queria puxar uma entrevista que a Rebeca deu para você e para a Fabizinha, que ela estava com várias medalhas, e vocês perguntaram, poxa, mas qual é a medalha que você prefere, qual é a mais especial? E eu fui com a expectativa que ela fosse falar do ouro, né? Ela não. Ela é essa prata aqui, prata no individual geral. Quando ela justificou, ela falou assim, porque é pela história, pela dificuldade, o tanto que foi difícil, é um peso, uma medalha histórica importante. E eu acho que você estar aqui hoje também é uma medalha pra gente, de coração. Obrigado, mas eu não me sinto assim, não. Para mim, eu sempre vejo como uma oportunidade de troca. Estar com os atletas no Savá é uma oportunidade de trocar experiências e estar aqui com vocês igualmente. Fiquei muito feliz por ter sido convidado. Obrigado. É uma honra pra gente receber você aqui, uma pessoa que não só tem muito a ver com o movimento olímpico, mas com o esporte, que sabe o valor que o esporte tem e que não só apresenta o programa sobre os esportes olímpicos, mas sobre o próprio jornalismo esportivo. Isso é enorme demais, é muito legal que a gente tenha a oportunidade de conversar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente. E saudações olímpicas, né? Saudações olímpicas. Saudações olímpicas.